Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma aula de matemática. Nessa oportunidade daremos continuidade ao nosso estudo de matemática financeira, abordando o tema amortização e o sistema de amortização Price. Espero que todos estejam bem e sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula de matemática. Bom, então eu tenho aqui a apostila que nós estamos utilizando, esse é o item 14, sistema de amortização, ok? Então é isso aí que nós vamos passar a estudar agora na matemática financeira. Eu vou fazer uma leitura do texto junto com vocês para a gente entender o que o texto fala sobre amortização. E ele começa dizendo assim: em algumas situações, a disponibilidade de capital para adquirir um bem pode levar o indivíduo a realizar um empréstimo. Para sanar o compromisso, no caso o empréstimo, ele pode optar por diversas formas de pagamento. Ao efetuar os pagamentos parciais para saldar a dívida, ocorre sua amortização. Então, o que vem ser amortização? Veja só, você comprou, vamos supor que você comprou aí um bem por R$100 e as parcelas são de R$25. Então, foi em 4 parcelas de 25. Eu não estou colocando o juro, estou deixando sem o juro, tá? Então, 4 parcelas de 25. Quando você paga R$25, a primeira parcela, você agora não está mais devendo R$100. Você está devendo R$75. Então, houve uma amortização de R$25, ou seja, reduziu a tua dívida. Então, mediante o pagamento da parcela, reduziu a dívida que você tinha. E quando você pagar 2 parcelas, você já amortizou R$50 da tua dívida de 100. Aí quando você pagar 3 parcelas, você amortizou R$75 da tua dívida. E quando eu pagar R$25 na 4ª parcela, que é a última, aí eu zerei a minha dívida. Então a amortização é esse processo, que você vai diminuindo da dívida, né? E aqui ele tem a definição para a gente melhor entender. E a definição diz assim: o que é amortização? Então ele vem aqui, ó. Processo de dedução de uma dívida por meio de pagamentos parciais, que podem ser mensais, bimestrais, anuais, entre outros. Esse prazo aqui de pagar, ele varia de acordo aí com o acordo, né? Então, como por exemplo, você pode comprar para pagar por mês, você pode comprar para pagar parcela de 2 em 2 meses, ou pagar parcela anualmente. Por exemplo, tem uma linha de crédito do Banco da Amazônia, que é para comprar trator, que você paga anualmente. Então todo ano você paga uma parcela. Deve ser uma parcela alta, claro, né? Todo ano você paga uma parcela. Então a amortização acontece anualmente. Aqui. Cada pagamento ou prestação realizado corresponde. Agora veja só, nesse caso aqui já está envolvendo juros, né? Então o que eu estou pagando em cada parcela? Eu pago o juro e parte do capital, que foi o valor da dívida. Quer dizer, imagine agora outra situação. Você pegou R$100 emprestado e você vai pagar 4 parcelas de 30. O professor, mais 4 parcelas de 30 dá 120. Eu só peguei 100. Então os 20 é o juro. Então quando você pagar uma parcela de 30, você está pagando o que aí? Parte do dinheiro que você pegou emprestado, que no caso foi 25. Você está pagando 25 da tua dívida, né? E mais R$5 do juro. Então está sendo amortizado quanto? Da dívida mesmo está amortizando R$25. E os 5 é o juro que você pagou. Entendeu? Então na tua parcela está embutido já parte do capital que você pegou, né? Parte do teu empréstimo, do valor que você pegou, e o juro correspondente. Ok? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Cada pagamento ou prestação corresponde ao juro e parte do capital, sendo o juro calculado sobre o saldo devedor. Nós vamos observar aí no estudo desse sistema de amortização que ele é muito justo, porque veja só, se eu peguei R$100 emprestado, o juro, a taxa de juro desse meu empréstimo vai recair sobre os R$100. Mas se eu já paguei 25, agora o juro é recalculado não mais em cima dos 100, mas em cima do que eu estou devendo. Eu não já paguei 25, então eu só devo 75. O juro agora é cobrado em cima de 75.
Aí quando eu pagar mais 25, que eu ficar devendo só 50 reais, o juro agora é calculado em cima de 50 reais. Por isso que ele diz aqui para nós, ó, sendo o juro calculado sobre o saldo devedor. Então o que tem de diferente nesse sistema de amortização é isso, é que o juro que você está pagando em cada parcela, ele é sempre calculado em cima do saldo devedor. Professor, mas ele toda vez é recalculado? Exatamente, toda vez ele é recalculado. Porque veja só, se eu peguei 100 reais para pagar em 4 parcelas, eu vou pagar um valor de juro, eu vou pagar minha parcela mais um juro. Né? O valor que eu peguei parte do capital emprestado mais um juro. Então vamos supor que o juro aí seja de 5 reais. Na segunda parcela eu estou devendo menos, então o juro não pode mais ser 5. O juro deve cair para uns 4. E assim vai, até zerar a minha dívida. Ok? Nós vamos ver isso na prática, vocês vão ver. Pode parecer meio confuso assim, mas na prática vocês vão ver que é bem simples. E ele continua aqui dizendo: as maneiras de pagamento de uma dívida estão associadas a diferentes sistemas de amortização. Opa! Então não só tem um sistema de amortização não, tem vários. Olha, tem dois que são os principais. Então nós temos aí dois sistemas de amortização. A gente tem o primeiro, que é o SAC, Sistema de Amortização Constante. Qual é a característica principal? A amortização da dívida é constante. E nós temos o sistema Price. O sistema Price ele é de prestação fixa. Pessoal, os bancos eles praticam esse tipo de juro, é o sistema Price, que as prestações são fixas. O que vai variando aí é o valor do juro, mas as prestações já são fixas. Então, quando você vai fazer um empréstimo, ele já define para você qual o valor de cada parcela, fixo. E dentro dessa parcela já tá embutido ali o juro que você vai pagar. No sistema acima, esse saque, as prestações elas são variadas. Por exemplo, financiamento da casa própria na Caixa Econômica, ele obedece o sistema saque. Você começa pagando uma prestação, vamos dizer, de R$ 500, e aí com 10 anos que você está pagando, cai para, sei lá, cai aí R$ 20, R$ 30. Então as prestações elas são variadas, mas a amortização é que é fixa. E no sistema Price não, as parcelas são fixas e a amortização ela é variada, ok? O sistema Price, como ele diz aqui no próximo parágrafo, o sistema Price ele foi desenvolvido e utilizado pela primeira vez na França no século XIX. No entanto, foi concebido pelo economista e matemático francês Richard Price, que viveu de 1723 a 1791 e que incorporou a teoria do juro composto às amortizações de empréstimo. Dessa maneira, recebeu a denominação de sistema Price ou ainda tabela Price. Então, o senhor Price, esse camarada que está aqui do lado, ele que desenvolveu esse sistema, matemático, economista. Então, ele desenvolveu o sistema Price que, veja só, ele viveu em 1791. Então, para 2000 já vai dar 209, 230 anos. Esse sistema já vem funcionando aí e vem sendo praticado pelo sistema financeiro. Inclusive, esse aqui que são os juros bancários. Ok? Aí nós temos aqui abaixo a fórmula. Então, para calcular o valor de cada prestação de um empréstimo no sistema Price, nós usamos a seguinte fórmula. Pessoal, essa fórmula aqui que nós vamos utilizar para calcular as prestações. É interessante que é essa fórmula que o banco utiliza para calcular o valor de prestações quando você vai fazer o empréstimo. Então, quando você chega lá, que você senta na frente do corretor financeiro lá para fazer o empréstimo, ele diz qual é o valor que você quer pagar. Aí você, tanto. E aí ele faz, em quantos meses? Tá. Então, ele utiliza essa fórmula aqui. As calculadoras financeiras, elas já vêm com essa fórmula embutida nela. E se você não tem a calculadora financeira, você tem que usar pelo menos uma calculadora científica. Porque olha só como é essa fórmula. Vamos dar uma analisada na fórmula. Aqui, ó. P. O que é P? Bem aqui, ó. P é o valor da prestação. Então P é igual
capital. O que é o C? Valor do bem, né, ou do empréstimo. Então, o dinheiro que eu quero pegar, o dinheiro que eu pego emprestado, meu empréstimo, é o C. Então, é capital vezes I. O que é o I? É a taxa de juro. Está sendo praticada. Tudo isso dividido por 1 menos, aí abre parênteses, 1 mais a taxa. Percebeu como 1 mais a taxa está parecendo a forma de juro composto? Então, 1 mais a taxa, tudo isso elevado, tudo aqui, ó, 1 mais I elevado a menos N. O que é N? N é o número de prestações. Então, se você quer em 10 prestações, o N é igual a 10. Se você quer em 36 prestações, o N é igual a 36. Ok? E a gente já tem aqui de cara um exemplo. Esse exemplo nós vamos fazer junto aqui na nossa prancha para a gente poder analisar. Ok? E o exemplo ele diz assim: Paula fez um empréstimo de R$ 3.000. Então, Paula fez um empréstimo de R$ 3.000 que deve ser pago em 5 prestações mensais à taxa de juros de 2,5% ao mês. Isso no sistema Price. Utilizando a fórmula apresentada acima, podemos calcular o valor de cada prestação, identificando os elementos para a nossa fórmula. Então aqui eu tenho o empréstimo, que é de 3.000, então o capital 3.000, C 3.000, o que mais? 5 prestações, então N é igual a 5, aqui. O juro 2,5%, pessoal, a mesma coisa que a gente fazia no juro composto, 2,5% ao mês, eu tenho que transformar isso aqui em decimal. Então eu vou dividir 2,5 por 100, ficou 0,025. Então eu já tenho o capital, que é de 3.000, eu tenho o valor da taxa, que é de 0,025, e tenho o N, que é o número de parcelas. Agora eu posso calcular o valor de cada prestação. Olha aqui, ó. P é igual a C vezes I, 1 menos I mais 1 mais I elevado a menos N. Substituindo cada elemento, e a gente tem 645,74, que é o valor de cada prestação. Então aqui eu tenho o capital, que é de 3.000. O que mais que eu tenho? Eu tenho o número de prestações, que é 5, e tenho a taxa, que é 0,025, já transformada para decimal. O que mais? Isso. E eu quero calcular o valor de cada prestação. Aí a gente pega a nossa fórmula aqui, ó. P, que é igual capital vezes a taxa, 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos N. Então vamos substituir os elementos aí na nossa fórmula. Então ele fica P é igual capital, que é 3.000. Pessoal, muita atenção na hora de substituir e sobretudo na hora de fazer os cálculos, né? 0,025 dividido por 1 menos 1 mais a taxa, então 1 mais 0,025 elevado a menos N, então elevado a menos 5, ok? P é igual, eu vou fazer isso aqui de duas maneiras. Eu vou fazer parte por parte, né, passo a passo, e depois eu vou fazer direto na calculadora científica. Então eu vou fazer essa multiplicação, 3.000 vezes 0,025. 3.000 vezes 0,025 vai ser igual a 75. Então aqui em cima, 75, 1 menos, aqui 1 mais 0,025 vai ser 1,025, né? O 1 é inteiro, ele soma com 0, que é inteiro, então vai ficar 1,025 elevado a menos 5. Então P é igual a 7,5 dividido por... Aqui primeiro eu vou ter que resolver essa potência aqui assim, ó. Veja só, eu vou fazer essa potência aqui na calculadora científica. Então 1 menos 1,025 elevado a menos 5. Olha aí. No caso, eu tenho que pegar todas essas casas decimais aí, olha. Se eu não pegar as casas decimais, eu vou ter problema na hora de
de fechar a conta. Então eu vou pegar tudo isso aí. 088 38 54 287. Aí P vai ser igual 75 dividido por... Isso aí tudo menos 1. Ou 1 menos isso aí, né? Então vai ser 0.16145712. Agora é só fechar essa divisão aí. Então eu vou pegar 75 e vou dividir por 0.11 614 5712 654,70. Olha, veja só. Aqui dá 654,7405849. Eu só vou querer duas casas decimais, só até aqui, ó. Então o próximo número que eu vou descartar é um zero. Ah, então isso aqui vai continuar 74 mesmo. 645,74. Então esse aí é o valor de cada prestação. E dá para a gente observar aqui na nossa... que mesmo com a questão do fazer por parte, ele não alterou, né? Olha aí, 645,74. Então está aqui o valor de cada parcela, R$ 645,74. Veja que ele está dizendo para nós aqui, portanto, o valor de cada prestação é de aproximadamente... Por que aproximadamente? Vocês viram aqueles números depois da vírgula que a gente descartou? Então é aproximadamente R$ 645,74. Agora tem uma coisa interessante, ó. Veja, ela pegou emprestado R$ 3.000, né? Então, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Se eu pegar o número de prestações 5 vezes o valor de cada prestação, que é 645,74, olha quanto vai dar. R$ 3.228,70. Veja que ela pegou emprestado 3.000. Quando ela terminar de pagar as 5 parcelas, ela não pagou 3.000 para o banco. Ela pagou quanto? Ela pagou R$ 3.228,70. Quer dizer, R$ 228,70 foi de juro que ela pagou. E esse juro ele já está embutido aqui dentro dessas parcelas aqui, olha. Veja só, 3.000 dividido por 5 daria 645,74. Perceberam? É o juro que está aqui, ó. O juro já está embutido na parcela. Quando você vai pegar um empréstimo no banco, é a mesma coisa. O cara vai dizer, você quer quanto de empréstimo? Não, eu quero 3.000. Quantas parcelas? Eu vou pagar em 5 parcelas. Aí o que é que você tem que saber? Qual é a taxa de juros que ele está praticando? Então nesse caso aqui, a taxa de juros é de 2,5 ao mês. Ok? Aí você já verifica, será que tem banco que cobra menos? Vou mostrar para vocês aqui uma simulação bancária de empréstimo. Tá aqui, olha essa simulação de empréstimo aí, ó. Olha, tem disponível, eu posso fazer um empréstimo de esse valor com a taxa de 1,47 ao mês. Isso se for consignado. Se eu quiser fazer um BBB crédito salário, vou pagar 5,42% ao mês a taxa de juros. E se for um BBB crédito, eu vou pagar 4,43%. Percebeu? Olha as taxas de juros praticadas. 1,47. A outra linha de crédito, 5,42. E a outra 4,47. Veja que no caso do nosso exemplo aqui, a Paula, ela pagou 2,5% ao mês. Então vejam que as taxas de juros praticadas pelos bancos, elas são variadas. Isso no Banco do Brasil. Então se eu for, por exemplo, no Bradesco, tem uma taxa de juros.
Por exemplo, o juro do cartão de crédito ele chega a ser 13% ao mês. Quer dizer que se eu tenho uma fatura de R$ 100 e eu não pagar essa fatura integralmente, no outro mês eu vou pagar 13% de juros em cima da minha fatura. Para R$ 100 daria R$ 13, mas se for R$ 1.000 já vai dar R$ 130, entendeu? Então eu tenho várias linhas de crédito bancário e as taxas de juros são variadas. É muito importante quando você for aderir um empréstimo, ou sei lá, ou comprar alguma coisa financiada, você observar essa questão da taxa de juros. Porque às vezes você fixa só na questão do valor da parcela e esquece qual é a taxa de juros que está sendo praticada pelo banco. Eu vou dar um exemplo também. Eu comprei um carro aí em 2007, em novembro de 2007. O carro à vista ele custava 30 e poucos mil. Com as parcelas, ao término de pagar todo o carro, eu paguei quase 2 carros, saiu por 60 e poucos mil reais. E o carro era 30 mil, 30 e poucos mil. Então quer dizer, quase que eu pago 2 carros. Então a taxa de juros muito alta. Entendeu? Então o financiamento ele é isso. Qual é a vantagem do financiamento de um carro, de uma moto? É que tu pega na hora, mas em compensação tu está pagando bem caro. E o que é ideal? É se tu conseguisse economizar para comprar à vista. Então voltando aqui no caso da Paula, ela vai pagar 5 prestações, olha, ela pegou 3 mil, ela vai pagar 5 prestações de 645,74, né? E tem, como vocês viram no texto acima, tem também aqui a construção da tabela Price, que nós vamos analisar. A tabela Price, ela te possibilita fazer uma análise da evolução patrimonial, aí, da evolução da tua dívida mensalmente. Então, olha como é que diz aqui. Como no sistema Price os pagamentos são parcelados, é conveniente construir um demonstrativo indicando a situação da dívida em cada período de tempo. Veja só, situação da dívida em cada período. Quer dizer, quando tu paga uma parcela é um período, paga outra parcela é outro período. Então esse período de tempo são as parcelas que você já pagou. Aí veja como ficaria o demonstrativo em relação aos empréstimos feitos por Pablo. Então, olha o que eu tenho nessa tabela. Aqui na primeira coluna eu tenho N, que é o número de parcelas. Como são 5 parcelas, eu sempre vou começar em 0 e ele vai 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai ficar o número de parcelas, começando sempre em 0. Professor, mas por que começando em 0? Quando tu pega o dinheiro emprestado, no momento que tu pega o dinheiro, tu já começou a se envolver no sistema financeiro. Então, naquele momento, quantas parcelas tu pegou? Tu pagou? Nenhuma. Por isso que ele começa com 0. Aí, olha. Então, aqui o número de parcelas, começando de 0 até o número de parcelas que você aderiu no teu empréstimo. Aí vem na segunda coluna. É o pagamento. É o que você está pagando. Veja só. Na hora que você pegou o dinheiro, você pagou alguma coisa? Não. Então, por isso que pagamento aqui é só um tracinho. Mas as tuas parcelas são fixas, ó. Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, quarta parcela, quinta parcela. Parcela fixa, então o valor que eu encontrei aqui acima com a fórmula do senhor Price é o valor da parcela que eu vou colocar aqui, o valor de pagamento. Então, pagamento é o valor da parcela. Aí eu passo aqui para a terceira coluna. São os juros. Pessoal, esse aqui é importante, porque aqui eu sei quanto de juros eu estou pagando em cada parcela. Veja só, quando eu peguei o dinheiro emprestado, que aqui no número de parcela 0, eu não paguei nada, então eu não paguei nada de juro. Já no primeiro mês, na primeira parcela, que eu paguei R$ 645,74 do meu empréstimo, nessa parcela aqui está embutido R$ 75 de juro. Olha aqui, ó, R$ 75 de juro. E como é que eu calculo isso? É o valor que eu peguei emprestado, no caso os 3 mil, saldo devedor. Eu calculo 0,25% dele, 2,5% dele, né?
2,5% a gente viu que a taxa já transformada em decimal é 0,025. Então eu pego esse saldo devedor aqui, que é o que eu peguei de emprestado de 3 mil, e multiplico pela taxa. Aí eu acho o juro. Então quer dizer, na primeira parcela tem R$ 75 de juro embutido. Aí eu vou para a quarta coluna, que é a coluna de amortização. O que é essa coluna de amortização? Ela vem dizer quanto que diminuiu realmente da minha dívida. Veja só, quanto que eu peguei emprestado? Não foi 3 mil? 3 mil eu peguei emprestado. Então, quanto que diminuiu desses 3 mil? Só diminuiu R$ 570,74. Professor, mas eu não paguei R$ 645,74? Sim, mas desses 645,74, R$ 75 era de juro. Então, o que diminuiu realmente da tua dívida? Só 570,74. Como é que eu encontro esse valor aqui? Eu pego o valor da prestação menos o juro. Aqui, o valor da prestação que está desse lado aqui, na segunda coluna, menos o juro que eu calculei aqui, que está na terceira coluna. Então, o valor da prestação, 645,74, menos o juro, que é de 75. E aí ficou 570,74. Foi o que diminuiu da minha dívida. E a quinta e última coluna, ele traz o saldo devedor. Quanto que eu estou devendo para o banco? Bom, se só diminuiu 570,74 do que eu estava devendo, então eu vou pegar o saldo devedor, que é esse aqui de cima, olha, 3 mil, menos o que amortizou, que é o que está aqui, ó, menos essa amortização aqui. Então, quanto que eu estou devendo ainda? 2.429,26. Quer dizer, a quinta coluna, ela te diz quanto você está devendo. Então, quando eu paguei a primeira parcela, eu fiquei devendo 2.429,26. Esse é meu saldo devedor. Então, 2.429,26, esse é o meu saldo devedor. Agora eu vou fazer análise aqui nas horizontais. Então vamos ver a situação aqui quando eu paguei a segunda parcela. Então, pago a parcela número 2, eu paguei quanto? A parcela é fixa, então eu paguei 645,74, que é o valor que eu achei aqui com a fórmula do Sr. Price. Então vamos analisar a segunda, quando eu paguei a segunda parcela. Então eu paguei esse valor fixo de 645,74. Quanto que eu paguei de juro? Aqui é que vem o tchan, olha só. O juro agora ele é calculado em cima de 2.429,26. Então eu sempre vou pegar o saldo devedor da linha anterior e multiplicar pela taxa. Perceberam isso? Olha? Então 2.429,26 é o saldo devedor anterior aqui, olha. E vou multiplicar pela taxa. Aí com isso eu encontrei o juro. Então quanto que eu paguei de juro? R$ 60,73. Perceberam como o juro está diminuindo? Quer dizer, quando eu paguei a primeira parcela, eu paguei R$ 75 de juro, porque o meu saldo devedor é 3 mil. Na segunda parcela, o meu saldo devedor agora de 2.429,26, ele diminuiu. Então eu vou pagar juro, menos juro, eu vou pagar R$ 60,73 de juro. E quanto que diminuiu? Quanto que amortizou? Então eu vou pegar o valor da parcela menos o juro. Aqui, ó, menos R$ 60,73. Então, amortizou R$ 585,01. Foi o que amortizou. Então, quanto que eu devo agora? Eu pego o saldo devedor anterior, que era de 2.429,26, menos o juro, menos esse juro aqui, ó, menos 585,1. Então, quanto que eu estou devendo? 1.844,25.
Quer dizer, na terceira parcela o juro já vai ser cobrado em cima de 1.844,25. Então vamos ver na terceira parcela. Terceira parcela. Parcela continua fixa, 645,74. E quanto que eu estou pagando de juro? 46,11. Olha quanto que eu pago de juro na quarta parcela. Quanto que eu pago de juro na quinta parcela? Percebe? O juro vai caindo. O pagamento da parcela continua fixo, o juro vai caindo. E a amortização? A amortização ela vai aumentando, ela vai variando. Então na terceira parcela vai diminuir 599,63 do que eu devo. Então eu vou pegar, para achar o saldo devedor, eu vou pegar 1.844,25 menos 599,63, que vai dar 1.244,62. Ok? Então vamos analisar aqui a quarta parcela. Parcela fixa, paguei 645,74. Quanto de juro? Como é que eu faço para achar esse valor aqui do juro? Eu vou pegar o saldo devedor anterior, veja, eu estou na quarta linha, então eu vou pegar o saldo devedor da terceira linha. Eu vou pegar 1.244,62 e vou multiplicar pela taxa, que é 0,025. Vai dar 31,11. Agora, como é que eu acho a amortização? Eu pego o valor da parcela, 645,74, menos o juro. Então, quando eu diminuo do juro, eu vou achar a amortização, que é essa aqui. Agora, como é que eu achei 629,99, que é o saldo devedor? Eu peguei o saldo devedor da linha anterior e diminuí da amortização. Então, eu achei 629,99. A quinta, vamos analisar quando eu pago a quinta parcela. Parcela fixa, paguei 15,75 de juro, como foi calculado? 1.244,62 vezes 0,025. Então, para eu calcular o juro, eu pego o saldo devedor da linha anterior, que no caso aqui é 1.244,62, e multiplico por 0,025. Como é que eu acho a amortização? Eu vou pegar a parcela menos o juro. Então, a amortização está aqui. E agora o saldo devedor, eu pego a amortização menos o saldo devedor da linha anterior. E aí eu não devo mais nada. Não é justo? Quando eu paguei a quinta parcela, eu zerei a minha dívida. Tá aqui, ó. Então, zerou a dívida. Perceberam? Quanto maior o número de parcelas, maior o valor do juro que eu vou pagar. Se eu pego um empréstimo em 4 parcelas, eu pego um valor de juro. Eu pago um valor de juro. Se eu pego um empréstimo em 6 parcelas, eu pago outro valor de juro. Então veja só, quanto que eu paguei de juro aí nessas 5 parcelas? É só somar aqui, ó, 75 mais 60,73 mais 46,11 mais 31,11 mais 15,75. Então foi pago R$ 228,70 de juro ao todo. Quer dizer que se eu pego o empréstimo em 4 parcelas, eu ia pagar menos juro, ok? Nós vamos ver alguns exemplos, alguns exercícios de aplicação e vamos construir essa tabela passo a passo. Pessoal, nós vamos agora ver as atividades resolvidas e nessas atividades resolvidas nós vamos calcular prestação e nós vamos montar a nossa tabela de amortização para a gente acompanhar a evolução, ok? E a gente tem aqui a R15, que é a nossa atividade resolvida de número R15. E ele diz, o que ele quer? Construa um demonstrativo do sistema Price. O demonstrativo do sistema Price é aquela tabela que a gente viu anteriormente, de acordo com as informações apresentadas no anúncio. Então, olha quais são as informações aqui, ó. Aproveite já. Pessoal, essas propagandas, esses cartazes, essas coisas, elas são estudadas, elas não são feitas assim aleatórias. Então, quando ele coloca assim destacado, veja que a letra está de azul, o fundo aqui atrás está com uma estrelinha de vermelho, como se fosse explodindo. Pá! Então aproveite já. O que? Aí já te chama a atenção. Aí tu vai lá e olha. Smartphone, preço R$ 1.400 à vista ou parcelado em 6 vezes ou em 6 parcelas sem entrada. Quer dizer, quando eu pegar o
o smartphone eu não vou pagar nada, eu vou pagar a primeira parcela depois de um mês para frente, com a taxa de juros de 2%, de 2,5% ao mês. Ok? Então, olha o entendimento. Eu posso comprar o smartphone com R$ 1.400 se for à vista, pago e levo o celular, ou eu tenho essa opção de comprar ele parcelado de 6 vezes, sem entrada. Então eu pego o celular e quando passar 30 dias depois que eu já peguei o meu aparelho, eu pago a primeira, depois a segunda, a terceira, com a taxa de juros de 2,5%. Ok? Então o que eu tenho que fazer inicialmente? Eu tenho que calcular o valor da parcela. Então nós vamos lá, vamos fazer o cálculo do valor da parcela. Então eu vou olhar o problema e vou ver quais são as informações que eu preciso tirar. O capital vai ser de 1.400, porque é o valor do bem. O número de parcelas, 6. A taxa é de 2,5% ao mês. Eu já vou transformar essa taxa em decimal. 2,5, para transformar em decimal eu divido por 100, então é 0,025. Ok? E a primeira coisa que eu preciso saber é qual o valor da prestação. Vou usar a fórmula do sistema Price, que é P igual C vezes I, 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos N. Ok? Então P vai ser capital 1.400 vezes a taxa, que é 0,025, dividido por 1 menos 1 mais a taxa, elevado a menos N, então elevado a menos 6. Não esqueçam esse menos aí, pelo amor de Deus. Eu vou fazer... Então, fazendo direto na calculadora científica, 1.400 vezes 0,025, então 0,025, dividido por... Agora eu vou trabalhar essa parte aqui de baixo, então eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Parênteses, 1 menos, parênteses de novo, que é esse aqui. Aqui vai ficar 1,025, né? Então 1,025, fecha, elevado a menos 6. São 6 parcelas, né? Então elevado a menos 6. Fecha o parênteses. Então deu R$ 254,16,999 tal. Agora, olha só. Como se trata de moeda, eu só vou querer 2 casas decimais. Então eu vou só até o 16. Como o próximo número que eu estou descartando é o 9, então esse 16 passa para 17. Ser R$ 254,17. Prestação R$ 254,17. Então aí eu já tenho, aqui eu já tenho a informação do capital, número de parcelas, a taxa já em decimal e o valor da parcela que nós encontramos anteriormente com a fórmula do Sr. Price. Agora eu vou montar a tabela que ele pediu, né? Ele pediu o demonstrativo no sistema, então a tabela demonstrativa de amortização. E a gente sabe que ela vai começar sempre em 0. Então tá aqui, 0. Nessa primeira aqui, quando eu pego o dinheiro, eu não paguei nada, então o juro também não foi nada, amortizou nada e eu estou devendo o que eu peguei. Quanto? R$ 1.400. Então sempre vai começar assim. A primeira sempre vai ser tudo zerado aí. O N igual a 0. E o valor aqui do saldo devedor é o valor exatamente que eu peguei. Ok? Aí a gente começa agora. Primeira parcela. As parcelas são fixas. De quanto? 254,17. Juro. Eu vou pegar um outro pincel para a gente fazer esses cálculos aqui dentro e depois eu coloco só o valor. Qual é o juro? O juro eu vou pegar o 1.400 e vou multiplicar pela taxa 0,025. Então 1.400 vezes 0,025. 1.400 vezes 0,025. Olha aí. Então vai ser
35. Então o juro aqui é de 35. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o valor em cima. O valor é de 35. Como que eu achei esse valor? Vou colocar aqui embaixo. Eu peguei o saldo devedor de 1.400 e multipliquei pela taxa, que é 0,025. Aí eu achei o juro que é de 35, ok? Agora eu quero encontrar a amortização. Como vai ser a amortização? Quanto que eu paguei? Eu paguei 254,17. Então, menos o juro, que é para eu saber quanto que amortizou. Então vai ficar 254,17, que é o valor da parcela, menos o juro, que é de 35. Então, amortizou 219,17. 219,17. E agora eu quero saber quanto que eu estou devendo. Qual é o meu saldo devedor? Como é que eu faço? Saldo devedor. Eu pego o saldo devedor anterior, que é de 1.400, menos a amortização, que é 219,17. Então vamos ver quanto que eu estou devendo. Então já tenho 219,17 menos 1.400. Só aproveitando o cálculo anterior. Olha aí. 1.180,83. 1.180,83. Aí eu vou ver agora como vai ser na segunda. Pessoal, vejam que o valor da tabela, o valor que vai ficar na tabela é só esse que está de preto. Esse de azul é como eu fiz o cálculo, ok? Então a tabela mesmo é só o que está de preto. O de azul é o meu cálculo, é como se fosse o meu rascunho, ok? Então, por exemplo, como é que eu encontrei 1.180,83? Eu peguei 1.400 menos 219,17. Então eu vou para a segunda agora. Na segunda, parcela fixa, então 254,17. Juro, como é que eu calculo o juro? Eu vou pegar meu saldo devedor, que agora é 1.180,83, e vou multiplicar pela taxa, que é 0,025. Veja que a taxa eu tenho aqui, né? Já foi me dada isso aí. Então, para eu achar o juro, eu pego o saldo devedor da linha anterior, 1.180,83, e multiplico pela taxa, que é 0. Sempre eu vou multiplicar pela taxa, olha, a taxa é fixa, então vai ficar 1.180,83, então vezes 0,025, 29,52. Veja só, eu vou só até aqui, ó, até duas casas. Como o terceiro número, o outro número que eu vou dispensar é um zero, então vai ficar só 52 mesmo. 29,52. Esse é o juro. R$ 29,52. Esse aí é o juro. O que eu preciso saber agora? Amortização. Como que eu faço? Então eu pego o que eu estou pagando, que é 254,17, menos o juro, que é 29,52. Então, 254,17 menos 29,52. 224,65. 224,65. Então isso é o que foi amortizado. E quanto que eu estou devendo agora? Devendo eu pego o saldo devedor anterior, que no caso é 1.180,83, menos o que amortizou. Amortizou quanto? 224,65. Então fica
1.180,83 menos 224,65. 956,18. 956,18. E a gente passa agora para a terceira linha. Terceira linha. Então é o que vai acontecer quando ele pagar a parcela número 3. O valor que ele vai pagar continua o mesmo, que as parcelas são fixas. E agora eu quero encontrar o juro. Como é que eu calculo o juro? Juro. Eu pego o saldo devedor, 956,18, 956,18 vezes a taxa de juro, que é de 0,025. 29, olha só, 23, eu quero só até aqui, ó, 23,90. Então, próximo número é um 4, então eu continuo 23,90. 23,90. E quanto foi amortizado? O que eu faço para saber a amortização? Eu pego o valor da parcela, que é 254,17, menos o juro, que é de 23,90. 23,90. Então, amortizou 230,27. E qual é o meu saldo devedor? Como é que eu encontro? Saldo devedor anterior menos amortização. Então, 956,18 menos amortização, que foi de 230,27. Então vai dar 725,91. 725,91. E a gente completou a terceira linha. Vejam que eu não estou mais colocando o cálculo aqui, né? O cálculo ele ficou só mesmo no desenvolvimento da operação. Então agora eu vou para a quarta. Então vamos ver o que vai acontecer quando ele pagar a quarta prestação. Tá mais embaixo um pouquinho. Parcela é fixa. Juro. Como é que eu calculo o juro? O juro ele é aplicado em cima de quê? Em cima do saldo devedor. Então eu vou na linha anterior, 725,91 e multiplico pela taxa, que é 0,025. Então o juro 18, 14 e 7. Olha só, eu só vou até o 14, mas o próximo número passou de 5, então eu vou colocar 15. R$ 18,15. 18,15. Está indo bem, porque o juro está diminuindo. Então, quanto que amortizou? Como é que eu sei? Eu paguei 254, mas não vai amortizar o 254, porque aqui dentro está o juro. Então eu pego, para eu achar a amortização, eu pego o valor da parcela menos o juro. Então vai ser 254,17 menos o juro, que é 18,15. Então 236,2. 236,2 centavos. Isso aí foi o que amortizou. Quanto que eu ainda estou devendo? É o saldo devedor anterior menos amortização. Então 225,91 menos, perdão, 325,91 menos 236,02. Então fica 725,91 menos 236,02. 236,02. 489,89. Quer dizer, do celular ele ainda está devendo isso aqui, ó. O saldo devedor dele ainda é esse. E agora a gente passa para a quinta. Vamos ver o que aconteceu quando ele pagou a quinta parcela. Quinta parcela. A parcela é fixa, então 254,17.
Juro. O juro é aplicado em cima de quê? Em cima do saldo devedor. Então eu vou pegar o saldo devedor anterior vezes a taxa. Veja, se eu estou na linha 5, para eu calcular o juro da linha 5, eu pego o saldo devedor da linha 4. Então é 489,89 vezes a taxa de juros, que é 0,025. Veja, a taxa de juros não mudou, né? Então eu vou pagar de juro 12,24. Olha, mas o próximo número é um 7, então passou de 5, então vai ficar 12,25. 12,25 de juro. Quanto que amortizou? Amortização. Na mesma linha, eu pego o valor da parcela menos o juro. Então vai amortizar 254,17, que é o valor da parcela, menos o juro, que é 12,25. Então amortizou 241,92. 241,92. Quanto que ele ainda deve? Então, se eu quero encontrar o saldo devedor da linha 5, eu pego o saldo devedor anterior, ou seja, da linha 4, menos amortização. Então vai ser 489,89 menos 241,92. Opa, 92, né? Então amortizou 247,97. 247,97. Ou amortizou não, né? O saldo devedor que ficou. Ele está devendo ainda 247,97. Aí a gente passa para a última. Pessoal, nessa última linha, que é a sexta, tem que zerar. Se não zerar, mas tem que ficar pelo menos muito pertinho. Até 3 centavos dá de suportar. Passou disso é procedência maligna. Então vamos lá. Então o que eu faço agora? Linha 6. Parcela é fixa. Vamos ver o juro. Como é que eu calculo o juro? O juro é aplicado em cima do saldo devedor. Então, se o juro é da linha 6, eu vou pegar o saldo devedor da linha 5, 247,94. 247,94 vezes a taxa, que é 0,025. R$ 6,19. Olha, vai só até aqui, né? 19. Só que o próximo é um 8. Então sobe, 6,20. 6,20. Esse é o juro. Então, quanto que está diminuindo? Quer dizer, ele está pagando 254, mas não está diminuindo, não está amortizando esse mesmo valor. Então, como é que eu sei a amortização? Na mesma linha, eu pego o que ele pagou da parcela menos o juro. Então, 254,17 menos o juro, que o juro é de 6,20. Então, 247,97 é o que amortizou. Agora, veja só, saldo devedor, 247,97 menos o que amortizou. Então, zero. Perfeito. Zerou. Então, no sexto mês, ele vai pagar 254,17. De julho, ele está pagando 6,20. Já está aqui dentro, ó. Mas quanto que está diminuindo da dívida? 247,97. Então, como ele devia 247,97, ele pagou isso aqui, zerou. Perceberam? Cada parcela que eu estou pagando já tem um juro dentro dela. O que significa juro embutido? É que 254,17 já é 247,97 mais o juro. Se tu juntar esses dois aqui, dá exatamente isso aqui, ó. Porque aqui dentro dessa parcela já tem juro, ok? Então, essa aí é a tabela de amortização no sistema Price.